Laura sempre acreditou que sua vida fosse um exemplo de estabilidade. Casada há anos com Rafael, construíram juntos um lar que parecia inviolável, um porto seguro para seus filhos e, de certo modo, para ela mesma. Porém, a vida tem um jeito curioso de testar nossas certezas. O que começou como pequenos sinais ignorados logo se transformou em uma verdade que Laura não podia mais negar. Algo estava errado, e sua intuição, outrora silenciada, agora gritava alto. Você já esteve em um momento da sua vida em que a dúvida era tão pesada quanto a certeza? Quando cada detalhe parecia apontar para um abismo que você temia encarar. Laura estava nesse lugar. Não era apenas a traição de Rafael que ameaçava seu mundo, era a necessidade de enfrentar sua própria dor, suas inseguranças e a difícil pergunta: quem ela seria depois que tudo desmoronasse? Esta é a história de uma mulher comum em circunstâncias extraordinárias. É sobre a dor de perder aquilo que parecia ser eterno e a coragem de buscar um novo começo. Entre as lágrimas, os conflitos e os confrontos internos, Laura descobrirá que a verdadeira força está em encontrar a si mesma, mesmo nas sombras mais profundas. Laura tinha tudo que muitas pessoas considerariam um sonho realizado. Um casamento que parecia sólido como rocha, 2 crianças cheias de vida, sempre prontas para abraços apertados, e uma rotina tranquila, onde cada detalhe parecia perfeitamente encaixado. Era aquele tipo de vida que você vê nas propagandas de margarina, sorrisos no café da manhã, dias repletos de harmonia e noites de histórias compartilhadas. No entanto, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, e a superfície de perfeição frequentemente esconde as rachaduras mais profundas. A sensação de segurança de Laura era construída em pequenos gestos de rotina, bilhetes deixados na mesa de jantar, abraços ao final do dia e conversas que, embora rápidas, traziam a ideia de conexão. Para quem olhava de fora, a vida dela era inquestionavelmente equilibrada. Mas, se você parar para pensar, quantas vezes na sua própria vida a rotina perfeita já mascarou algum desconforto ou um detalhe fora do lugar que você escolheu ignorar? Pois é comum deixarmos pequenos sinais passarem despercebidos, confiando que nada mudará. O que Laura não sabia é que a perfeição muitas vezes é uma ilusão cuidadosamente construída, e quando um pilar dessa estrutura balança, tudo pode desabar. Aparentemente, aquele era apenas mais um dia comum. Ela saiu, confiando na solidez do que havia construído, mas sem perceber que uma decisão trivial poderia abalar todas as certezas que ela carregava. Afinal, quem imaginaria que o desequilíbrio poderia surgir de algo tão rotineiro? Ao longo da vida, a gente acaba confiando nos pequenos atos que organizam o caos do dia a dia. Para Laura, era natural deixar Rafael, seu marido, em casa com a babá enquanto ela resolvia os compromissos da tarde. Afinal, em um casamento sólido, a confiança é um alicerce indispensável. Mas naquele dia, ao cruzar a porta de casa, ela sentiu algo diferente. Não era o calor acolhedor de sempre. Era um silêncio pesado, uma sensação incômoda, como se o ar estivesse carregado de algo não dito. Às vezes, o corpo percebe o que a mente tenta ignorar. Laura notou detalhes que pareciam insignificantes, mas que, juntos, gritavam. O olhar de Rafael, mais esquivo do que o normal, o movimento apressado da babá ao arrumar os brinquedos das crianças, e até o cheiro do ambiente, de alguma forma, pareciam diferentes. Você já esteve em uma situação onde tudo parece igual, mas há algo estranho que não dá para ignorar? É como olhar para uma foto familiar e perceber que um detalhe nela está fora de lugar. Apesar da inquietação, Laura não mencionou nada naquele momento. Decidiu guardar a dúvida para si, mas a sensação de que algo estava errado não a abandonou. E, como uma semente plantada em solo fértil, a desconfiança começou a crescer. No entanto, Laura ainda não sabia que uma revelação estava prestes a vir, e ela não viria de onde ela esperava. Crianças têm uma sinceridade que pode ser desconcertante. Sofia, a filha mais velha de Laura, era uma dessas almas puras que falam sem filtro. Durante o jantar, enquanto Laura se esforçava para voltar à normalidade, a menina soltou um comentário que transformou aquele momento numa bomba relógio. Mamãe, sabia que o papai e a Luísa brincaram de esconder hoje, só que não deixaram a gente brincar também, disse Sofia com a naturalidade de quem conta algo trivial. A frase reverberou como um trovão na mente de Laura. Não era apenas o conteúdo, mas a simplicidade com que foi dita. Como se fosse normal, como se não carregasse um peso devastador. Quantas vezes você já ignorou o comentário de uma criança, apenas para perceber depois que ela estava te entregando a peça-chave de um quebra-cabeça complicado? Pois é fácil subestimar a inocência. Laura tentou disfarçar o impacto, mas por dentro era um turbilhão de pensamentos. Aquilo poderia ser algo inofensivo, uma brincadeira infantil sem importância.
Mas, e se não fosse? Tentando manter a calma, ela sorriu para Sofia, agradeceu a história e decidiu que precisava investigar mais. O que ela não sabia é que esse pequeno deslize da criança seria o estupim para um confronto inevitável. Laura sabia que não poderia carregar a dúvida por muito tempo. Era como um nó apertado que sufocava sua paz. Assim que as crianças foram dormir, ela se sentou com Rafael. No início, tentou abordar o assunto de forma leve, quase casual, mas a tensão em sua voz atraiu. Quando questionado, Rafael começou a tropeçar nas palavras, apresentando desculpas mal alinhadas. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer frase bem elaborada, e Rafael, naquele momento, estava cheio de silêncios ensurdecedores. O confronto virou uma batalha de emoções. Laura disparava perguntas, Rafael desviava, ora com justificativas rasas, ora com um tom defensivo. Era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais ela pressionava, mais escorregava entre os dedos. Qualquer um que já enfrentou uma situação de desconfiança sabe como é. O coração quer acreditar, mas a mente insiste em ligar os pontos de forma lógica, mesmo que a lógica seja dolorosa. Quando a conversa terminou, Laura se sentiu mais perdida do que antes. Ela não tinha respostas, apenas mais dúvidas. E, ainda assim, a expressão de Rafael e o tom evasivo deixaram claro que algo estava errado. Mas como provar? Como descobrir a verdade sem causar ainda mais estragos? Laura não queria se precipitar, mas também não podia ignorar o que seu coração já parecia saber. Ela decidiu observar, não como uma espiã em filmes de ação, mas como uma mãe e esposa atenta aos detalhes. Pequenos gestos começaram a ganhar significados profundos. O celular que Rafael mantinha sempre virado para baixo, os horários que não coincidiam, e até os olhares furtivos entre ele e Luísa, a babá. O que antes passava despercebido agora era um quebra-cabeça que Laura se sentia compelida a montar. Já esteve em uma situação assim, onde cada frase dita parece um pedaço de um enigma maior. É como se o cérebro se tornasse um radar para captar cada vibração, cada nuance, transformando gestos corriqueiros em pistas cruciais. Laura sabia que precisava agir com cautela, mas a paciência também era um teste diário. Ela começou a questionar coisas pequenas, mas nunca diretamente. O objetivo era juntar informações sem alertar ninguém. Porém, quanto mais Laura observava, mais ela se convencia de que não estava imaginando coisas. E, mesmo sem saber exatamente o que viria, ela sentia que a presença de Luísa estava no centro de tudo. Laura sabia que cada dia de espera era um teste para sua resiliência. Mas, como dizem, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. O momento chegou quando ela, guiada por um impulso instintivo, decidiu verificar o celular de Rafael enquanto ele dormia. Seu coração disparava, como se soubesse que aquelas mensagens guardavam a resposta que ela temia. Ao desbloquear o aparelho, lá estavam, conversas que confirmavam tudo. Palavras trocadas entre Rafael e Luísa, repletas de uma intimidade que Laura não conseguia ignorar. Era uma mistura de raiva, tristeza e uma sensação de traição que fazia seu peito apertar. Afinal, como algo que parecia tão sólido desmoronava diante dos seus olhos? Se você já teve um momento em que uma verdade dura bateu de frente com suas esperanças, sabe bem como isso pode ser devastador. Laura não gritou, não fez escândalo. Pelo menos, não naquele instante. Ela sentiu que precisava processar aquilo antes de tomar qualquer atitude. Às vezes, o silêncio é a única arma que temos enquanto o coração e a mente tentam encontrar sentido no caos. Mas uma coisa era certa. Ela não seria a mesma depois dessa descoberta. Na manhã seguinte, Rafael notou que havia algo diferente. Laura não era mais a mulher insegura que ele talvez esperasse encontrar. Ela tinha a postura de alguém que carrega uma verdade poderosa. E, quando ela finalmente o encarou, segurando o celular com as provas em mãos, Rafael soube que não tinha mais como fugir. O confronto foi direto, sem rodeios. Laura despejou suas mágoas e exigiu explicações. Rafael, por sua vez, tentou justificar, tentou minimizar, mas como justificar o injustificável? O peso de cada palavra dita parecia esmagar o ar entre eles. É curioso como momentos assim não deixam espaço para máscaras. Eles nos obrigam a encarar quem somos, quem deixamos de ser e como chegamos até ali. Laura não estava ali para ouvir desculpas. Ela queria respostas, mas também sabia que nenhuma explicação seria suficiente para apagar o que havia sido feito. O enfrentamento final não foi apenas entre ela e Rafael, mas também entre ela e seus próprios limites. Até onde valia a pena lutar por aquilo? Após o confronto, Laura se viu diante de um dilema.
Continuar naquele relacionamento significava tentar reconstruir algo sobre ruínas, mas partir também significava encarar um futuro incerto. Não era apenas sobre ela e Rafael. Havia as crianças, a rotina, a vida que construíram juntos. Desistir de tudo parecia injusto, mas como seguir adiante com tamanha desconfiança? Ela passou dias refletindo, analisando cada memória e avaliando seus sentimentos. Muitas vezes, as escolhas mais difíceis não são entre o certo e o errado, mas entre o que o coração quer e o que a razão insiste em apontar. Laura sabia que perdoar seria um ato de coragem, mas também sabia que isso exigiria uma transformação, tanto dela quanto de Rafael. Por fim, ela tomou sua decisão. Não foi fácil, nem rápida, mas foi clara. Laura escolheu se colocar em primeiro lugar, buscando algo que há tempos havia perdido, sua própria paz. Essa decisão seria o início de um caminho que ela nunca imaginou percorrer, mas que, no fundo, sabia ser necessário. Deixar para trás um capítulo tão intenso não é como virar uma página. É como reescrever todo o livro. Laura precisou enfrentar suas próprias cicatrizes e, acima de tudo, aprender a lidar com a culpa que insistia em sussurrar que ela havia falhado. Terapia, apoio de amigos e tempo foram os pilares que a sustentaram nesse processo. Houve momentos de recaída, onde a saudade da antiga normalidade quase a fazia questionar sua decisão. Mas cada passo dado na direção de sua renovação era uma pequena vitória. Afinal, a cura não é um destino, é uma jornada cheia de altos e baixos. Laura aprendeu a ressignificar sua dor, transformando-a em força para seguir adiante. Nesse processo, ela descobriu que a traição de Rafael, por mais dolorosa que fosse, não definiria quem ela era. Sua resiliência, sua capacidade de recomeçar e o amor próprio que floresceu em meio ao caos foram as verdadeiras marcas de sua história. A Laura que emergiu desse turbilhão não era a mesma mulher que havia entrado nele. Ela não apenas sobreviveu à tempestade, mas também encontrou uma nova versão de si mesma. Uma versão mais forte, mais confiante e consciente de seu valor. Ela não guardava rancor, pois sabia que o perdão não era para Rafael, mas para ela mesma. Com o tempo, ela redescobriu o prazer nas pequenas coisas, brincar com os filhos, investir em sua carreira e até redescobrir hobbies que havia deixado de lado. Laura percebeu que, por mais dolorosa que fosse a experiência, ela também trouxe a oportunidade de recomeçar. E, como dizem, recomeçar pode ser um dos atos mais corajosos que alguém pode fazer. O futuro ainda era incerto, mas Laura não tinha medo. Afinal, ela já havia enfrentado o pior. Agora, era sua vez de escrever o próximo capítulo da sua vida, sem pressa, mas com propósito. E, acima de tudo, com a certeza de que, independentemente do que aconteça, ela sempre será suficiente. Quando Laura olhava para trás, para o turbilhão que fora sua vida nos últimos meses, percebia que o destino tinha uma estranha habilidade de ensinar, mesmo através da dor. O que começou como uma traição devastadora se transformou em uma jornada de autodescoberta. Ela aprendeu que o perdão não é sobre quem nos machucou, mas sobre liberar o peso que carregamos no coração. A Laura que emergiu dessa tempestade não era apenas sobrevivente, ela era uma mulher renovada. Reconstruiu sua confiança, resgatou sua paz e encontrou alegria nos pequenos momentos que a vida oferece. Rafael, com seus próprios erros e aprendizados, tornou-se parte de um passado que ela não renegava, mas que também não definia quem ela era. Agora, com os olhos no futuro, Laura sabia que incerteza não era mais um motivo de medo, mas uma oportunidade. Ela havia encontrado algo mais poderoso que qualquer promessa quebrada, sua própria força. E, enquanto escrevia o próximo capítulo de sua vida, Laura sabia que cada passo adiante era um testemunho de sua resiliência, coragem e capacidade de recomeçar. Olá, pessoal! Se você está gostando deste vídeo e acha que o conteúdo tem sido útil ou interessante, eu adoraria contar com seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando mais vídeos para vocês. Sua interação faz toda a diferença e me motiva a trazer sempre mais conteúdos incríveis para o nosso canal. Muito obrigado por estarem aqui e por todo o carinho. Vamos juntos nessa jornada.